E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @VictorMazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 6 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Lembrando que a gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts também, além dos episódios serem postados no YouTube. Então, confiram lá e vamos para o episódio 6. E estamos aqui hoje com a Érica Salazar. Se apresenta, por favor, Érica. Olá, gente. Eu sou a Érica Salazar, sou jornalista, sou formada aqui em Juiz de Fora, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou formada desde 1998, sou da safra antiga. E desde então eu trabalho praticamente desde 98 mesmo, em televisão. Comecei como repórter de externa, indo para a rua direto, e aí depois virei produtora, editora. Hoje eu sou editora-chefe do MGTV Primeira Edição, ou MG1, como foi mudado aí há pouco tempo. Ah, excelente. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo agora, principalmente por serem aqui de Juiz de Fora, vão te conhecer, né? Depende, né? Tem quem tem parabólica. Ah, é verdade. Aí vai conhecer as pessoas lá de BH, que fazem normalmente, ou do Rio, dependendo de onde tiver apontada a parabólica, né? Mas eu acredito que sim, justamente por você já ter uma carreira extensa, eu acho que muitas pessoas cresceram vendo essa evolução que você comentou, né? Desde quando você começou fazendo reportagens e até a parte que você começou a liderar a bancada, que já tem bastante tempo, né? Tem sim. Na verdade, eu tô lá desde 98 com televisão, né? Na TV Globo mesmo, eu tô no final de 98 para 99. E eu comecei a fazer bancada mesmo em 2001, substituindo assim, apresentadores de sábados, de fim de semana, enfim, eu era meio que um stand-by ali da emissora, sabe? E aí, até que uma apresentadora do MGTV, segunda edição da época, decidiu ir embora, enfim, tomou outros rumos aí na carreira, e eu fiquei como substituta. E essa substituição durou 7 anos. E aí que eu fui, uns anos depois, obviamente, antes desses 7 anos, eu fui efetivada como apresentadora da segunda edição da noite, das 7 da noite. Fiquei por lá uns 7 a 8 anos. E aí a TV Globo veio com a ideia de aproximar mais do telespectador, né? E querendo um jornal mais regionalizado e localizado mesmo, com mais identidade com o público da própria cidade, enfim, da região que abrange a área de cobertura. E aí me chamaram para esse desafio, né? Que eles acreditavam que eu tenho uma comunicação um pouco mais facilitada, enfim, uma coisa mais popular mesmo com as pessoas, e apostaram nessa mudança, apostaram em mim para ter essa mudança. Eu fiquei uns 3 anos nesse formato de tira a bancada, anda para lá, anda para cá, chama repórter ao vivo, usa o que a gente chama de janela, né? Que na verdade é um monitor, que é a janela que eu tenho ali, a única no estúdio. E aí, dali para frente, eu assumi mesmo o jornal como editora-chefe. Aí eles pediram para eu dar a minha cara no jornal, que é a minha identidade que eu tenho de juiz-forana e da região da Zona da Mata, que eu acho que as pessoas têm uma identificação um pouco melhor com relação a isso. E por aí vai, a história é longa também. É um jornal um pouco mais leve, né, do que os jornais informativos que a gente tem normalmente. Ele é muito voltado para a cultura, né, pelo que eu venho acompanhando assim nos últimos tempos, pelo menos nos últimos anos, que eu vi bastante assim. Ele tem uma pegada muito característica de Juiz de Fora, como você já falou, e além disso ele ainda tem o viés informativo, que é o propósito inicial do jornal, né? Claro, eu procuro, Vitor, aproveitando essa sua definição, que eu uso demais isso, a questão da leveza, eu acho que mais do que nunca ela tem sido muito importante, inclusive para nós jornalistas que lidamos com coisas que nem sempre a gente gosta de noticiar, né? Mas engraçado que nesse fim de semana eu estava conversando e meu namorado falou, o jornal é engraçado, tinha muito tempo que eu não assistia, o horário dele não bate e tal, e ele falou assim que, tá muito leve. Aí eu parei e pensei assim, gente, mas a gente está numa pandemia, será que essa seria uma palavra que eu poderia continuar usando? Apesar de eu sempre usar muito nos meus textos e na hora que eu apresento mesmo, gente, vamos dar um pouco de leveza aqui, porque tem uma notícia boa e tal. E aí eu comecei não a trocar,
mas a fazer algumas substituições da palavra leveza pela palavra humanizado, porque eu procuro muito humanizar qualquer tipo de reportagem que caia nas minhas mãos, e, enfim, de texto que chega para a gente dar uma olhada, para uma edição que chega para a gente fazer, porque eu acho que o fato de você humanizar, você já vai estar indiretamente dando uma leveza. Então, a leveza está dentro da humanização. Eu tenho preocupado demais com isso, principalmente nesse tempo de pandemia, porque a gente passou e ainda tem passado um período muito difícil, porque eu não pude parar para ficar só em casa, isolada, como eu gostaria, que eu acho que seria o ideal, mas enfim, a gente precisa sair para dar até a notícia. Uhum. Mas eu acredito. Aí, a partir daí, eu comecei a refletir demais da forma como a gente apresentava os conteúdos, né, que chegam de todas as formas para a gente. Quem decide a forma é a gente mesmo, né? De que forma que eu vou poder dar essa notícia para as pessoas. E aí eu comecei a falar, gente, não vamos parar com esse negócio de dar só número, vamos ver quem é a pessoa que está contaminada ou que teve uma família que perdeu alguém. Então vamos passar a contar essas histórias de uma outra forma. Então eu tenho procurado, eu sempre fui um pouco nessa vibe mesmo, por isso que eu gosto do jornal muito diversificado, gosto de colocar muita cultura, porque eu acho que é um momento que as pessoas precisam conhecer que existe outras coisas. E as pessoas, é engraçado, que criou um estigma em cima do jornalismo, principalmente de televisão, de sensacionalismo, que eu abomino, sempre abominei esse tipo de jornalismo. E as pessoas criaram isso como um rótulo, e às vezes elas anos e anos sem assistir o jornal, quando encontra comigo na rua e fala assim, vocês só dão notícia ruim. A minha vontade é de falar assim, você assistiu essa semana? Você viu que segunda-feira a gente deu isso, terça-feira a gente deu isso, sexta-feira tem um quadro só de cultura, enfim. Mas isso soa como um alerta para mim mesmo, entendeu? Eu aceito a crítica dessa forma, porque são várias pessoas falando. Elas podem não assistir, mas é uma opinião que ficou. E a gente pode ir mudando isso aos poucos. Então, eu acredito muito mais nessa questão da humanização, que eu acho que a leveza está dentro dela, do que só a leveza. Porque aí, o que eu fiquei refletindo? Eu fiquei neurótica nessa pandemia, né? A leveza me passou uma questão de banalização. Não é uma questão, não que a gente estivesse fazendo isso, mas a minha preocupação é que alguém falasse, pô, tá querendo dar leveza em plena pandemia, todo mundo morrendo. Então, até esse tipo de preocupação eu tenho tido na hora de construir um texto, na hora de corrigir um texto de repórter que vem pra gente. Enfim, numa linha editorial mesmo, tipo, olha, a credibilidade nossa tá aqui, o assunto é muito sério, mas a gente pode olhar ele de um ponto de vista mais humanizado. Então, eu acho que isso eu tenho percebido um feedback do telespectador com relação a isso que me deixa bem aliviada. Apesar de entender que a situação é grave ainda, né? Mas, assim, a questão da informação com credibilidade e humanizado. Acho que as pessoas estão precisando se ver mais, se identificar mais na televisão, sabe? Ah, sim. E sem ele ser tratado como um escapismo da realidade, né? Não Exatamente. É ignorar tudo que está acontecendo, é simplesmente mostrar para algumas pessoas que talvez não tenham essa visão de que está acontecendo e que está acontecendo perto de você, que o cara que vai aparecer ali que sofreu com isso, às vezes você não soube, mas ele pode ter vindo até a falecer nesse momento que a gente está vivendo, e é um cara que você conhecia, uma pessoa que estava próxima de você. Eu acho que quando as pessoas tiverem um pouco mais dessa mentalidade, eu acho que já mudou um pouco. Exatamente. Bom, de história, na verdade, né? São 22 anos contando histórias, ouvindo histórias, e que obviamente, o que eu mais gosto de fazer. E são muitas histórias. Então eu fiquei pensando, quando você me convidou para contar uma história, eu falei, gente, mas são 22 anos contando no mínimo umas 10 histórias por dia, por jornal, e com tantos personagens curiosos, com tantas pessoas que nós conhecemos ao longo desse ano, e é o que eu gosto de fazer, né, de conversar, de conhecer as pessoas, de conhecer as histórias. Sempre achei que cada pessoa tem um livro para contar, assim, né, para escrever. E eu não consegui encontrar uma história que fosse marcante, mas eu tenho várias histórias. Então eu tenho histórias de me emocionar ao vivo no jornal, vou dar uma resumida aqui no assunto, que é de um garotinho que escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo um tênis. Aquelas cartinhas de Papai Noel dos Correios. O repórter entrou ao vivo, eu no estúdio, chamei, ele falou, olha,
Érica, eu separei aqui algumas cartinhas, vou ler essa daqui do Pedrinho, porque ela me chamou muita atenção. Ele pede um tênis, porque ele nunca teve um tênis, ele tem 7 anos e ele nunca ganhou um tênis. Ele nunca ganhou um tênis porque ele nunca calçou um tênis e porque ele nasceu com um pezinho torto que impossibilitava de calçar. Uma médica assistiu o jornal nesse dia, ligou para a nossa redação assim que acabou o link lá do Ricardo e se ofereceu. Ela é especialista nesse tipo de ortopedia e ela se ofereceu a fazer o tratamento do menino, mas assim, não garantiu muita coisa, porque isso é feito quando é recém-nascido, e o menino já tinha 7 anos, já tinha consolidado o osso, musculatura, enfim. Ela abraçou a causa, a mãe topou, levou o menino, e eu comecei a acompanhar esse caso, eu ainda na reportagem, comecei a acompanhar o caso dessa criança, a gente acompanhou todas as sessões dele no hospital, a cirurgia, a saída do primeiro pezinho que tinha feito cirurgia, o segundo a cirurgia, e ali, a última, operou os 2 pezinhos, tá ótimo e tal, acabou. Exatamente 7 anos depois, a TV completou 50 anos de Grupo Integração, né? Porque a gente foi passando por Globo, Panorama, Integração. A Integração faz 50 anos e a gente pega 50 personagens para contar as histórias que mudaram a vida dessas pessoas. Então tinha lá a Cida da Mó Amiga, o Nerso da Capitinga, de gente que achou que a TV contribuiu de certa forma divulgando e a vida dela mudou de alguma forma. E aí eu dei a ideia da gente voltar na história desse menino, porque ele transformou simplesmente a vida de uma criança por causa de uma matéria que foi pro ar. E aí os meninos voltaram lá, eu já não estava mais na rua, estava só na edição, e a matéria chegou, produzida, editada. Eu cheguei e falei, eu preciso assistir essa matéria antes dela ir pro ar, porque eu conheço a história desse menino, só para saber se tá tudo ok. Na hora que eu sentei na ilha, eu não parei de chorar um minuto, porque eu não via o menino já era um adolescente, não tinha a mínima noção se ele estava bem, se ok e tal. O menino, aí aparece toda a retrospectiva da história dele, e aí de repente vem uma imagem de 2 pezinhos correndo com uma chuteira, chutando uma bola pro gol. E aí a imagem abre e é o Pedrinho já assim, adolescente. Gente, mas aquilo eu chorava, aquilo me mexeu comigo de uma tal forma que eu assisti ela umas 3 vezes antes de ir pro ar e falei assim, ok, vamos respirar e tal. Mas na hora que ela entrou no ar, eu desabei de novo e aí o pessoal passava no meu ponto, Érica, respira que nós estamos com você. E aí que piorava mais ainda. Enfim, foi a primeira vez na vida que eu tive um episódio de entrar ao vivo. Eu já estava me despedindo do jornal, chorando. Eu estava chorando, eu não conseguia despedir, não conseguia falar muito, tamanha a minha emoção de ver o resultado, de ver que aquela criança realmente teve a vida modificada. E de ver que às vezes o trabalho que vocês têm, que às vezes para muitas pessoas e até às vezes para vocês mesmo, em alguns questionamentos que a gente tem de carreira durante a vida, Sim. né? Para vocês mesmo é um trabalho de só informar, e não é bem isso. Não é né? bem isso. A gente sabe que a TV ela tem um poder muito grande até hoje. Houve um papo, uma época, de que a internet mataria a TV, mas eu acho que é muito, muito improvável, porque a gente precisa desse contato, pessoal, assim, e isso na internet não existe tanto. A gente vê muitas coisas, vê foto, vê vídeo, mas não é esse mesmo contato de você ver a história da pessoa sendo contada, com uma narrativa toda bem construída, não é assim normalmente. Nossa, que coisa boa ouvir você falar assim, porque eu acredito muito nisso. E acredito também que a TV precisa se reinventar, sempre. Principalmente agora, porque, de fato, a internet não ameaçou ainda, mas a internet chega e é uma velocidade absurda, né, de tudo, né, de tecnologia, de uma forma geral. Então, eu acho que a gente precisa muito se reinventar. Eu, por exemplo, sou muito transparente para falar que o modelo de televisão que eu faço hoje numa TV aberta, com horáriozinho, todo mundo sabe que só vai me ver ao meio-dia e que as notícias que vão entrar, estão ao vivo, mas só ao meio-dia, e nisso a internet já explodiu de tanta informação lá desde ontem. Eu acredito que esse modelo já é ultrapassado. Eu não sei que forma que a gente possa ter, apesar da gente estar no Globoplay, enfim, as pessoas podem acessar o jornal, mas eu não sei qual é a forma ou a fórmula que o telejornalismo poderia ter para se igualar à internet. Não sei se também deve se igualar à internet, não sei se esse é o caminho,
Porque eu acho que, assim, é aquela coisa, a gente estuda lá na comunicação. Porque falaram que o cinema ia matar o rádio. E tá aí os dois até hoje brilhando, porque um se reinventou, porque se um veículo existir para acabar com o outro, eu acho que não é isso. Mas ainda acho que o modelo de TV aberta que a gente tem feito, ele é ultrapassado. Por isso que eu procuro aproximar muitas pessoas, por isso que eu procuro interagir muito em internet, por isso que eu procuro responder a todo mundo em Instagram, que eu uso mais, e estar sempre ali, porque ali é um canal que eu tenho, que eu posso linkar o meu trabalho. Olha, gente, você está vendo aqui que eu estou te chamando, mas é para você ligar a televisão para ver tal coisa. Então, assim, eu não sei qual é o modelo. A gente busca, e eu não sei se já encontramos uma forma de reinvenção a ponto de dominar, inclusive, com a internet. Por isso que a gente chama o link do G1. A gente está sempre tentando chamar para uma segunda tela. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que não me faz perder esperança na televisão, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu acredito, é que as pessoas têm a segunda tela, né? Hoje em dia eles nem chamam mais de segunda tela, porque é tanta tela junta. A pessoa está assistindo o jornal e está comentando na internet. Então, assim, é um movimento muito interessante do telespectador, e isso já acontece há muito tempo, né? Então, assim, ele está ligado em tudo, ele está plugado em tudo, conectado em celular, conectado em TV, ouvindo podcast. Então, assim, é um mundo de informação que, na verdade, eu acho que é tiro para todos os lados, e que, por um lado, eu acho que isso é um pouquinho complicado, né? Porque é muita coisa e acaba gerando uma superficialidade, uma banalização, principalmente, porque a internet é um mundo aberto, né? Então você vê de tudo, né? Toda a disciplina de ética, de postura para o jornalista, que a gente aprende na faculdade, está indo por água abaixo, porque a imagem ela é despejada na internet, de qualquer forma, porque todo mundo virou um cinegrafista com o celular. Então as imagens chegam de qualquer jeito, é o olhar dele, e o olhar dele nem sempre passa por um cuidado, com a empatia de pensar na família da pessoa que está vendo aquela imagem de alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático: acidente. A gente recebe muitas imagens pelo canal de WhatsApp que a gente abre todos os dias para chamar o telespectador, inclusive, imagens sem qualquer critério. Imagem que o cara vê e acha que aquilo ali é que ele vai conseguir colocar no ar, e é aquilo ali que não vai. Então, assim, é pedaço de gente, é muito sangue, é muita coisa que eles acham, aqui vai ser bom, aqui... Então, assim, eu procuro sempre desconstruir muito isso, porque a gente foi treinado, estudamos para o que não mostrar, né? Nem tudo precisa ser mostrado, não preciso mostrar um balde de sangue para falar que o cara está ferido. Então, isso é muito complicado. Mas isso é algo que é novo. Com a pandemia, isso aumentou demais. E eu acredito muito que as pessoas vão aprendendo e vão entendendo qual é o valor da notícia, né? O que de fato interessa ela mostrar. É claro que o que acaba com a gente são outros veículos que têm uma linha editorial mais popularesca mesmo e que mostram isso. Mas, enquanto jornalismo, eu não acredito nesse tipo de influência, nesse tipo de movimento, não. Nunca acreditei, apesar dele existir e ter muita audiência. Mas não é uma aposta minha. Eu acredito num jornalismo de informação com humanização, com leveza e com credibilidade. Então, assim, eu posso estar no meio de uma pandemia, mas eu não preciso também chegar no ar e deixar todo mundo para baixo e desesperar. Mas eu tenho como alfinetar ali o tempo inteiro, instruir o tempo inteiro, alertar o tempo inteiro, sabe? E colocar um pouco de mim, que é exatamente o sentimento que eu tenho, né? Então, assim, e também eu poderia pensar diferente e estar falando essas coisas, as pessoas não concordarem, como tem muita gente que me critica demais e não concorda, que me manda direct lá, enfim, aí mistura política, enfim, essas coisas todas que a gente já conhece bem de uns 2 anos para cá, né? É uma época de polarização muito grande, e eu acho que o que você falou sobre esse jornalismo informal, sobre esse anseio por reportar as notícias, ele é um reflexo da internet mesmo, onde é sempre mais importante você ser o primeiro a fazer uma coisa. As pessoas valorizam muito mais isso do que fazer uma coisa com qualidade. Exatamente. Quando eu comecei a fazer esse projeto,
Eu me propus a fazer uma coisa porque é uma mídia que eu consumo bastante e eu tinha vontade de externar isso porque eu sei fazer, eu tenho uma consciência das minhas capacidades hoje em dia. E eu falei, eu vou fazer sem pretensão alguma, mas também sem me apresentar como uma pessoa tecnicamente capaz disso. Eu acredito que, não nesse caso, né, porque eu não estou me passando por um jornalista nem por um entrevistador, a gente está simplesmente tendo uma conversa e você está contando histórias da sua vida e tal. Mas isso acontece bastante com as pessoas que gostam de reportar essas coisas porque sabe que vão ter um certo ibope em algum momento, e isso também é um reflexo desses jornais sensacionalistas que a gente comentou no começo, né? Que é muito mais importante você ser chocante do que você ser informativo. Você pode ter uma notícia que ela é rasa, ela não aconteceu nada demais, é apenas um acontecimento do dia a dia, não que seja normal, mas é uma coisa que a gente já vê comumente, e a pessoa faz um alarde, noticia aquilo ali como se fosse a última coisa do mundo, ou ela precisa de expor completamente a situação, sendo que é mais importante às vezes que se omita algumas coisas em preservação a alguma vítima, alguma coisa, como você também comentou. Eu acho que essa banalização do jornalismo ela aconteceu muito da época em que se falou que não precisava de diploma, que as pessoas começaram a questionar isso, sendo que outras profissões têm profissionais que não são capacitados e isso nunca foi questionado. Por que questionar isso numa profissão que ela é baseada na informação, ela é baseada no diálogo também, hoje em dia, principalmente com essa integração com a internet? Você tem um feedback real time, assim, no momento exato do que está acontecendo, de como as pessoas estão encarando aquela transmissão, justamente por esses canais que você abre, né? Então, eu acho que o anseio das pessoas em estar presente e se mostrar entendedora do assunto está criando esse movimento que é bem prejudicial à notícia crua. Onde todo mundo sabe tudo, ninguém aceita ser questionado, as pessoas não valorizam uma informação com fontes, elas simplesmente veem isso num link qualquer ou numa matéria escrita num pente da vida e colado uma imagem no Instagram, e elas compartilham e elas tomam aquilo como verdade, elas defendem aquilo sem argumento algum, simplesmente por gritar. Isso independe de lado político. A gente sabe que existe uma polarização e que os dois lados têm pessoas que agem dessa forma. E não é interessante. Não é interessante porque eu aprendi muito nesse último ano que por mais que você discorde de uma pessoa, não é saudável que você exclua 100% das pessoas do seu convívio que são assim. Porque você vai crescer como uma criança mimada, que nunca aceita que discordem de você, você nunca vai aceitar uma opinião diferente porque você tá a um clique de sumir com aquela opinião. E aí você vira um ditador no seu mundo. É muito estranho isso, sabe? Eu entendi isso ano passado e eu falei, cara, eu não posso simplesmente me isolar no que eu acredito. Eu tenho que ter o diálogo, eu tenho que entender que as pessoas podem ter outras opiniões e que tá tudo bem, ela vai defender aquilo ali, eu não preciso de ser inimigo dessa pessoa. Eu acho que isso ficou muito internalizado em todo mundo. Por mais que a pessoa diga que não, todo mundo fica com um pouco daquele sentimento de, nossa, mas você tá defendendo isso, pelo amor de Deus, não faz sentido. E não, cara, não é assim. Essa pessoa sempre foi próxima de você. Esse movimento antivacina, há pouco tempo atrás, isso não existia. Você simplesmente tomava uma vacina porque ela estava no seu cartão e você tinha que tomar. Beleza, eu acho muito válido que se questione. Só que desacreditar é diferente de questionar. Negar, as pessoas estão desmerecendo anos e anos de estudo de várias pessoas e, nesse caso, em tempo recorde, a gente chegar numa solução com argumentos que elas mesmas não acreditariam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, a gente evoluiu, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa evolução para ela não tomar um caminho de involução, na verdade, onde você começa a questionar coisas que são pro seu bem e não questiona coisas que são pro seu mal, sem perceber. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, e me incomoda. É o ser humano, né? Mostrando mesmo que com todos os problemas que a gente tem, que a gente tá exatamente o que você falou. Independente da opinião política, as questões são iguais para ambos os lados, ou até para quem está no meio. E quem está no meio? E quem não é nem lá nem cá? Né? Onde é que está esse pessoal? Quem é que vai pensar? Quem é que vai aproximar dessas pessoas? Né? Então, assim, eu concordo muito com isso. E é exatamente isso.
eu comecei a excluir algumas pessoas há muito tempo, porque não sou obrigada, depois eu deixei elas falarem, e comecei a mudar, além da minha forma de pensar, a minha forma de postar. E eu percebi que é engraçadíssimo isso, porque as pessoas que me incomodavam, elas sumiram. Porque eu fui, com os posts, eu fui conseguindo levar, e até acredito que eu possa ter até falado, olha, eu não sou isso que você está pensando, é uma forma de eu pensar que é essa, mas aceite se você quiser, se não, tudo bem, ok, a gente vive numa democracia, ainda bem. Mas muito julgamento que eu recebo e que eu recebia mais até, era sem me conhecer. É exatamente isso, é ver algo que então eu acho que é isso, então vai lá e lasca logo algo para machucar, a palavra ríspida, enfim, algo desnecessário, mas que serviu para eu refletir, inclusive, sobre isso. Falei, gente, mas espera aí, deixa eu pensar para o outro lado também, que não compartilho dessa opinião, mas deixa eu me colocar no outro lado da pessoa, no outro lado de quem que eu acho que está me incomodando. E isso foi um exercício muito bom, sabe? Foi um exercício que esse ano, em 2020, no caso, eu consegui fazer muitas reflexões, sabe? Internas, pessoais, profissionais. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? É a gente sair da nossa bolha, porque a gente existe. Eu estou numa TV aberta que é comunitária, que é para classe C, D, E, mas eu vivo num mundo que eu não estou na classe C, D, E. Eu vou de carro para o trabalho, eu tenho privilégio, sabe? Eu sou branca, né? Então, assim, eu falo para pessoas que nem sempre elas conseguem se identificar comigo, por mais que eu procure isso. E a gente só entende esse tipo de coisa, não só de privilégios, para não ficar uma coisa bem polarizada também aqui, né? Mas porque hoje em dia você às vezes defender alguma coisa que você acha justo acaba caminhando para algum dos lados. Sim. E a ideia é que quanto maior a diversidade de pessoas que você convive, você tem uma facilidade maior a ver com os olhos dessas outras pessoas. Sem dúvida. Então, eu só fui entender questão de racismo, essas coisas, porque eu tenho amigos que sofrem isso diariamente. Sim. E que eu já conversei e falei, cara, eu nunca vou sofrer uma situação dessa. Não tem como eu querer defender só pela minha realidade. E aí você começa a entender o lado da pessoa. A bolha que a pessoa vive, ela às vezes não tem uma pessoa que é homossexual, sim, ela não tem um negro. Então a pessoa dificilmente ela vai conseguir entender. Às vezes não é por mal, às vezes a pessoa simplesmente por falta de convivência. Exatamente. E aí é dever, eu acho, de todo mundo que acredita nessas coisas, expor o máximo possível para que aquela pessoa que tá no mundinho dela ali, na bolha dela, ela tenha uma agulhazinha estourando aquela bolha ali todo dia até que essa bolha se rompa. Exatamente. E ela veja o mundo com olhos de outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é, assim, imprescindível para se conviver em sociedade. Se você não entender que o outro pode ter problemas que você não tem, é impossível. É a tal da empatia, né? Eu sempre digo assim, que eu tenho muito orgulho da redação que a gente trabalha aqui em Juiz de Fora. A gente tem de tudo. Então, e quando você falou aí, porque um amigo negro que passa por isso, e no ano passado eu fui entender a tal do privilégio branco. E aí eu me senti muito desconfortável. E aí eu chamei o Wagner, que é o repórter, chamei a Eliane, que também é repórter, estava na produção na época. Eles me contaram coisas que eu não acreditei. Eles, como repórter, eles me falaram com todas as letras. Érica, quando a gente não está com o microfone da TV em punho, as pessoas perguntam, cadê o repórter? Que horas que vai chegar o repórter? Os caras com a cara no vídeo. Pra gente ter uma noção de que eu nunca vivi isso, nunca vou viver isso. E no dia que eles me falaram isso, eu fiquei tão abalada que eu mudei tantas outras coisas, não que eu tivesse preconceitos, mas simplesmente porque eu nunca vivi isso e nem vou viver isso que eles vivem ainda. E eu falei, não, gente, mas não é possível. Eu falei assim, Érica, olha, nessa matéria tal e tal, aconteceu isso e tal. E eu falei, meu Deus, realmente não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, não sei, nunca vou saber. Aí ela falou, Érica, eu ia comprar, minha mãe me ensinou a pegar nota fiscal sempre, porque se eu estivesse na rua e alguém me visse saindo de alguma loja, ia achar que eu roubei, aí eu apresentava a nota fiscal. Num nível, assim, de racismo,
até hoje que me deixou assim... Eu sou muito, muito preocupada com esse tipo de qualquer tipo de preconceito, né? Então eu sempre vivi num mundo... Por exemplo, minha casa, eu sou mulher, somos 4 irmãs, né? Antes, né? Agora foi casando, foi saindo. Mas... então, assim, o meu pai é um cara super justo. Então, assim, machismo é uma palavra que eu sofria sem saber, fui saber disso há pouco tempo, e que sim, ele existe mesmo, por conta até da formação da sociedade mesmo, mas racismo, eu nunca presenciei, porque eu não tenho negro na minha família, e tenho amigos, e que pra mim tava ok, que pra mim ele preto, branco, azul, amarelo, era a mesma coisa. Só que eu nunca parei para ouvir as histórias que eles tinham para me contar, porque pra mim eles eram exatamente porque eles estavam ali comigo, né, iguais, assim como os amigos gays, lésbicas, enfim. Eu tô sempre no meio desse povo. É natural, é muito natural esse movimento, assim. Então, assim, eu tendo a odiar muito o preconceito, sabe? Até me policio muito para eu não ser até ríspida demais, mas às vezes eu preciso até para dar um puxão de orelha para a pessoa se situar. E tenho usado muito o jornalismo com relação a isso, sabe? Faz série, é aquela coisa, né? Tipo, até desenhar a gente desenha, se é para ajudar e para pelo menos informar e levar uma questão para se discutir a partir dali. Olha, a gente não tem condição de cobrir tudo isso não, mas reflita aí enquanto você está almoçando, quando você está vendo isso, está acontecendo, que a gente vai deixar você pensar, mas semana que vem a gente volta nesse assunto. Então, assim, o preconceito em si, qualquer um já é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em tolerar, não sei nem se a palavra... Não sei se eu acho que eu não tenho mesmo tolerância nenhuma, porque eu acho que não existe, não existe, é uma coisa que para mim é inviável. Então, eu fico até muito, muito incisiva nessas horas de dar reportagem, fico brava mesmo, que eu acabo invertendo o papel mesmo, eu tipo me encolho e na verdade né, não tem como, eu tô aqui nesse mundo e eu preciso no mínimo lutar contra o que eu discordo, que no caso aí é o racismo, desse exemplo que eu tô te dando. Mas e sigo, as pessoas me procuram muito, se sentem muita vontade para sugerir as pautas, porque sabem que eu vou comprar ideia. Então, eu acredito que esse retorno que o jornalismo me dá, tendo um canal para falar sobre isso, um canal que abrange muita gente, eu já posso me considerar, assim, estou fazendo alguma coisa, estou tentando mudar alguma coisa que esteja me incomodando ou que incomode muitas outras pessoas. Então, eu sempre uso muito a questão social do jornalismo. A gente é formado em comunicação social, não é à toa. Eu acho que a nossa missão é muito essa. De levar mesmo a questão social, de levar mais discussões a respeito disso. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa discutir mais, né? A televisão precisa sair um pouquinho da superficialidade para discutir mais essas questões e explicar para as pessoas, porque eu acho que é um bom veículo para fazer isso, porque ele atinge muitas pessoas de uma forma muito popular, que é a forma como eu gosto de conversar sempre, pessoalmente ou profissionalmente, né? De falar claro, de ser objetiva. Então eu acho que é uma missão que ainda tem muita coisa para aprender e para passar para as pessoas, mas que eu acho que nós temos um canal que permite e que dá autonomia para a gente, que eu acho que isso também é muito importante, né? Em termos de linha editorial, a gente é muito autônomo, assim, a gente tem liberdade para falar o assunto que for, né? Então, assim, eu nunca me senti podada em falar alguma coisa, em tocar em alguma questão delicada. Então, muito pelo contrário, a gente faz até um programa inteiro em relação àquilo, que é um quadro que a gente tem toda terça-feira, que tira dúvida, mas que também fala abertamente das coisas. Então, é a minha aposta de fazer com que essa televisão não morra. Acho que ela não vai morrer, mas ela precisa sim ser reinventada, assim como a gente tem que se reinventar sempre, né? Então, a tecnologia ajuda bastante nisso. Então, eu não sei, as pessoas me perguntam muito, qual modelo de televisão que você acha que vai ter no futuro? Eu falei, minha filha, eu não tenho a mínima ideia. Eu entrei aqui em 98 e quanta coisa já mudou, sabe, de tecnologia e que fez a nossa forma de comunicar ser completamente diferente, coisas que eram proibidíssimas antes, quando eu entrei, há 20 anos, e que agora eles querem que a gente fale.
desde o sotaque que a Globo tirava dos repórteres, porque queria uma coisa universal, globalizada, as fonos desesperadas para tirar o sotaque de todo mundo, e hoje em dia eles querem sotaque, eles querem o Nordeste mostrando o seu sotaque, sabe? Eles querem o carioca puxando S, eles querem o gaúcho. Então, assim, eu olho para trás e falo, caramba, ainda bem que a gente foi evoluindo nesse sentido, né? Porque aí cada um é cada um mesmo, cada um com a sua personalidade, com a sua identidade. Eu sou muito defensora da identidade, sabe? Das pessoas, nossa, essa pessoa aí eu me identifico. E isso tem acontecido com muita frequência aqui na TV, porque botaram a Eliane negra, botaram o Wagner, os pretos estão indo para a TV, os gays estão indo para frente do vídeo, meio que assumindo, né? Não é nem que... Eu detesto usar essa palavra, né? Assumir o quê, né? Não precisa assumir. Mas meio que naturalmente e ok, porque eles eram podados, né? Os negros, não. Mas quem chegava numa televisão, né? Heraldo Pereira, Maju, 2. Então, assim, sabe, de estrelas. Eu quero ali na base, eu quero na formação, eu quero dentro da faculdade, né? Na escola mesmo, que está chegando, que está tendo essa oportunidade. Mas é isso, assim, sabe? Eu sou, no que depender de mim, eu estou ali para levar esse tipo de informação para as pessoas. Porque a gente informa, mas a gente também precisa formar as pessoas, né? Porque eu acho que é um papel interessante que o próprio jornalista exerce. Não somos donos da verdade, não julgamos, não devemos julgar, pelo menos, mas tem o poder do canal de levar informação para as pessoas e de fazê-las refletirem. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou mesmo da raiz do jornalismo. Eu acho que é a missão mesmo, que é essa, da comunicação, de uma forma geral, não só do jornalismo. Então, assim, eu sou muito apaixonada quando eu falo de comunicação, de todas as formas, né? Estou aqui já interessada nesse esquema seu, já quero fazer podcast, já gosto da rede social. Falou assim, em audiovisual, principalmente, são coisas que me fascinam demais, sempre. Isso é uma coisa que vem desde criança. E eu uso muito esses canais, exatamente isso, bater esse papo aqui com você, a chance que eu tenho de quem não assiste na televisão, entender o que eu penso e que eu sou mais um, né, nesse mundo assim, imenso, que estou ali para representar várias pessoas e dar voz mesmo, né, espaço no telejornal. Mas é isso, sou empolgada para falar de comunicação. Não, excelente, é legal ver esse amor que você tem ao falar sobre a sua profissão e sobre os caminhos que você escolheu dentro dela, né? Eu acho que a gente vai certamente ter outros papos, a gente ainda vai conversar sobre um possível podcast seu, talvez, que eu possa te ajudar nesse quesito aí. Bora. E a ideia que a gente tem aqui, principalmente no final, a gente já vai encaminhando mais ou menos para o final agora, para a gente não estender tanto também, já que a gente vai poder ter outras oportunidades de conversar. Eu normalmente peço para o pessoal uma indicação de um filme ou de uma série, de um livro e de uma música. Aí eu queria que você indicasse aí e depois a gente se despede. Bom, de filme eu acho que o que me marcou pro Dilema das Redes, não tem como, né? Na minha área do ano passado foi o que eu vi. A série, a última que eu vi, eu tenho visto bastante nessa pandemia, foi o Bridgerton, que é um romance, enfim, que eu achei muito legal, porque coloca nobreza, e aí entra a questão toda que nós discutimos, né? Que entram negros nobres, e aí a gente toma aquele impacto, fala, caramba, que coisa maravilhosa isso. Que foi a última que eu vi, mas tem várias, né? 2020, sim, a Netflix e Globoplay estão... Mas, assim, gostei bastante do filme Cercados, que é um documentário lá sobre o papel da imprensa mesmo e como a imprensa tem lidado com essa questão da pandemia e com a falta de fontes para passar as informações, como é que o pessoal tem se virado. Com relação a livro, eu gosto sempre de indicar um livro que sempre me marca, que é O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que foi um livro que me marcou bastante. Eu sempre falo dele, mas eu estou olhando aqui agora a minha prateleira, tem vários. Eu tenho lido bastante sobre feminismo, tenho alguns livros que eu ganhei sobre isso. Então eu tenho Simone de Beauvoir, que fala do segundo sexo, tem aqui os 2 volumes, e eu acho que é um tema que eu preciso estudar um pouco mais. Assim, de sempre estar estudando, na verdade, porque as coisas... E livros de música, que eu adoro, né? Música é a minha segunda paixão, samba principalmente, que eu comecei a estudar o cavaco ano passado e nessa pandemia tenho me salvado
aí dos estresses, das tristezas normais do nosso dia a dia. Então, é isso. Série, já falei, filme e o livro, né? A gente certamente vai ter algum episódio, alguma conversa nossa sobre música, justamente porque eu sei que você é muito ligada nessa pegada, que você Eu gosta muito de gosto. samba, de carnaval e tal, uma coisa que você Sim. sempre deixou muito explícita, e é uma coisa que reflete claramente na vibe do jornal nos últimos tempos, quando chega essa época, né? Muito. Eu tô aqui pensando assim, gente, hoje eu fiz a reunião de pauta e falei assim, gente, nós não vamos ter carnaval, gente. Como é que nós vamos fazer fevereiro? Eu vou ficar enlouquecida nessa redação. Aí já dei um jeito da gente falar. A gente tem um quadro que chama Memória, que vai todo sábado, que são matérias muito antigas, ou matérias que foram destaque. Então tem matérias assim, lá da década de 90, que nem eu lembro disso, nem estava na televisão na época. E aí eu já dei um jeito de colocar um programa que eu faço todo ano, que é o Sacode MGTV, que é um programa pré-carnavalesco. Cada vez é um tema. Então eu já dei um jeito de botar todo sábado de fevereiro, no sábado vai entrar esse quadro relembrando algumas coisas de carnaval. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, o fevereiro meu não pode passar sem carnaval. Eu sei que não vai ter, nem deve. Vou ficar recolhida, claro, óbvio. Mas. E hoje eu estava comentando com as meninas. Eu falei, gente, no dia que liberar o carnaval, eu acho que o primeiro eu vou precisar de 4 dias para chorar de emoção. E depois mais 4 para eu brincar. Porque, eu acredito que o ano que vem vai ser essa vibe aí de. Eu tô de muito inacreditável, esperançosa. assim, né? Exatamente. Eu acho que a primeira aglomeração, mesmo que seja mínima, que eu frequentar, eu acho que eu vou precisar de um tempo, assim, para eu entender o que está acontecendo, exatamente. Exatamente. Aproveitando já esse papo que a gente já tá falando de música, indica uma música então pro pessoal, por favor. Você falou de música, né? Ih, caramba, hein? Nossa, eu gosto. Bom, eu tenho os autores. É porque ultimamente eu tenho ouvido só samba, né? Porque eu fico estudando o cavaquinho e fico. Bom, mas diante da situação que a gente está, eu vou indicar um samba que eu toco toda vez que eu abro a minha setlist aqui do cavaquinho, que é Conselho. Que ele acho que fala de algo que é um alto astral, deixa de lado esse baixo astral, erga a cabeça, em frente ao mal, agindo assim, será vital para o seu coração. Então, assim, é um samba que me deixa para cima, que eu gosto, que é do Fundo de Quintal, que é um grupo que eu admiro pra caramba, e que passa algo que é legal, que é pra gente levantar mesmo, porque a gente tá precisando. E que tem bastante história em relação a tudo isso que a gente comentou, né? Exatamente. Acho que fecha um link interessante, assim. Estão muito ligados a combater, talvez, paradigmas antigos que a gente tinha. E é isso. Eu queria te agradecer muito por ter sido aberta, por ter sido super receptiva para o convite. Tenho certeza que a gente vai ter oportunidades de falar de novo, como eu já comentei. Com certeza. Porque é exatamente um espaço que ele não tem compromisso de ter amarra com nada. Se você vier aqui falar uma opinião que eu discordo completamente, a gente vai ter um diálogo saudável e um diálogo sustentável tranquilamente. Com certeza, Vitor, eu agradeço demais pelo convite, estou sempre à disposição de qualquer coisa que você precisar, qualquer papo que você quiser bater, espero um dia a gente encontrar num bar, tomando uma, para discutir tudo isso, mas por enquanto eu vou ficar quietinha. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, pela conversa, fiquei super à vontade e você conduziu super bem. Obrigado pelo feedback já. Como eu falei, né, que às vezes os telespectadores te dão um feedback no momento que você está fazendo. Eu acabei de receber talvez o primeiro nos episódios aí, né, durante a conversa. E é isso, muito obrigado e a gente vai se falando. Eu que agradeço, um beijão para você. Valeu, beijo. Tchau.